Olá, tudo bem? Estamos de volta aqui com uma aula de física. Lembrando a vocês que estamos continuando o estudo das forças. Nós começamos lá no início com forças que tinham a mesma direção, mesmo sentido, forças que tinham a mesma direção, sentido diferente, e trabalhamos com forças de direção diferentes. Depois, na aula passada, nós vimos a inércia, que corresponde à primeira lei de Newton. Digo que nós temos, no estudo básico da física, 3 leis de Newton. A primeira está relacionada ao princípio da inércia. Não tem cálculo, só entendimento de como acontece e como age a inércia dos corpos. Na aula de hoje, página 127, nós vamos para a segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton, ela está relacionada à força e aceleração. Aqui sim vai envolver cálculo. E nós vamos trabalhar com essas duas fórmulas básicas. Para calcular a aceleração, nós temos a força dividida pela massa. Ou seja, a aceleração que o corpo vai adquirir é o resultado da força que vem aplicada sobre ele, dividido pela sua massa, pelo seu peso. Aqui nós temos a força igual a massa vezes a aceleração. Também trabalhando o mesmo conteúdo, só que agora para calcular a força. Então nós calculamos aqui a força e aqui calculamos a aceleração. São duas fórmulas básicas que nós temos para trabalhar na segunda lei de Newton. Então a segunda lei de Newton diz que a aceleração do corpo ela vai depender da massa e da força aplicada, né? Então ela depende da massa que o corpo tem e depende da força aplicada sobre ele. Porque nós temos corpos maiores, eles podem adquirir velocidade. Para adquirir uma velocidade maior, precisa de uma força maior. Os corpos menores podem adquirir uma velocidade maior com uma força menor devido à sua massa ser menor. É isso que acontece na prática. Quando nós vamos arremessar um objeto que tem uma massa pequena, que a gente diz que pesa pouco, a gente tem condições de lançar ele mais distante do que um objeto muito pesado, isso aplicando as nossas forças máximas. Bom, então nós temos um exemplo aqui do cálculo da força. No livro aqui, por enquanto, o autor não traz o exemplo do cálculo da aceleração, mas a fórmula está aqui. Então, pegar a força dividida pela massa, porque em ambos os casos são 3 variáveis. Lembrando, nós estamos trabalhando com mais 3 grandezas da física, né? Estamos trabalhando com a grandeza aceleração, que nós já trabalhamos antes. Estamos trabalhando agora com a grandeza força, que é exclusiva deste capítulo. E estamos trabalhando com a grandeza massa, que a gente trabalha bastante química com ela. Bom, como são 3 variáveis, nós precisamos do valor de 2 para se obter a terceira. Foi isso que aconteceu aqui. Nós vamos calcular a força que vai agir sobre um corpo de massa 10 kg. E sobre ele vai ser aplicada uma aceleração, né? Então, nesse caso aqui, nós de 5 metros por segundo ao quadrado. Só lembrando aqui que a aceleração é metro por segundo ao quadrado. Então, aqui nós temos a fórmula essa aqui está substituindo os dados. Conservamos o F, que é quem nós estamos procurando. Substituindo M pela massa 10 vezes a aceleração 5. Então, 10 vezes 5, 50. Essa força foi de 50 N. Se com esses mesmos dados aqui eu quisesse calcular a aceleração, como eu iria fazer? Eu iria fazer o seguinte: eu não teria o valor de A, eu iria usar o valor de F e o valor de N. Então, quem é o valor de F? O valor de F é 50. Então, eu colocaria 50 aqui em cima. Quem é o valor de N? É 10. Então, eu faria 50 dividido por 10, que seria igual a 5, que
que é o valor de A. Então, aí nesse caso, a gente ficaria com uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. A terceira lei de Newton, nosso item 4 aqui, a terceira lei de Newton, porque lembramos que teve algum item que foi a introdução teórica lá do estudo de força. Aqui nós temos a ação e reação. Então aqui também é teoria. O princípio básico dessa lei diz que a toda ação corresponde uma reação. E, como nós estamos estudando com força, para toda força de ação existe uma força de reação. Com a mesma intensidade, mesma direção, porém no sentido contrário. Então, por exemplo, se eu pego esse apagador aqui e eu bato ele aqui, eu estou aplicando uma força de ação. Em contrapartida, esse objeto aqui vai aplicar uma força de reação no apagador. Essa força de reação que é aplicada pelos corpos é o que faz com que os objetos fracos, como de vidro, por exemplo, se quebrem. Ele vai quebrar não pela força que ele aplicou, mas vai quebrar pela força que ele vai receber do material, do impacto que vai ter com o material onde ele vai bater. Então ele aplica uma força de ação, que nesse caso a força de ação pode dar, por exemplo, se uma xícara, um copo cai sobre uma cerâmica pela terra, ferir aquela cerâmica, ralar aquela cerâmica, aí é a força de ação. E o ato do objeto se quebrar é a força de reação. Então por isso que a gente diz que para cada força de ação existe uma força de reação. A intensidade será a mesma. Quanto mais forte nós batermos, maior vai ser a reação recebida. Aí, nós levando isso para a prática, o autor citou alguns exemplos, né? Então, no nosso texto, nós podemos ver alguns exemplos. Entre eles, nós temos uma bola. Quando você vai chutar uma bola, a gente coloca uma força de ação, o jogador aplica uma força de ação na bola e com força de reação vai sentir o peso do seu pé, que é feita pela bola, a força de reação. Os barcos a remo, eles navegam baseado no princípio da ação e reação. É um exemplo muito clássico que nós contamos no livro de física, dos barcos a remo e também dos foguetes, que também sobe pelo princípio da ação e reação. Quem faz o barco navegar, na realidade, já é a força de reação, né? Você rema para um sentido, o barco vai no sentido oposto pela força de reação. A mesma coisa acontece com os foguetes, que vai usar a força de reação dos gases que acontece na explosão dele, né? A força que eles aplicam, força de reação. Então, essa força de reação ela vai ser sempre proporcional à força de ação. Para nós caminharmos, por exemplo, também nós aplicamos uma força de ação no chão, no solo, e como força de reação nós nos impulsionamos para frente. Também a gente concretiza isso levando aí quando se fala no caso no caso da gente andar, a gente lembra lá do atrito, né? Que é um outro tipo de força. Lembrando, o atrito, ele não caracteriza nenhuma das 3 leis de Newton. O atrito é um tipo de força estudado porque no nosso livro aqui, o autor colocou a força de atrito entre o conteúdo das leis de Newton, né? Diferente do que muitos autores fazem, que traz separados. Então, ao invés de a gente ter estudado a primeira força de atrito para depois estudar as leis de Newton separadas, colocou no meio. Mas essa força de atrito também está relacionada um pouco com o princípio da ação e reação, porque quanto maior o atrito, mais vai dificultar, né, a velocidade dos móveis, né, sobre aquela superfície. Bom, gente, então a gente está chegando aqui ao final. Eu peço a vocês que dêem uma olhada aqui nos exercícios, né? Nós temos exercícios da página 140 e página 141. Como vocês já sabem, nosso livro geralmente traz mais de uma seção de exercícios sobre o assunto, mas a gente está pegando a primeira
depois a gente faz as outras conforme o tempo que a gente tem antes de fazer essas provas. E aí a gente vai pensar em uma forma que talvez a gente utilize o videochamada, né, para a gente fazer a correção dessas atividades, porque estão acumulando as atividades sem a gente corrigir. Para a gente corrigir será melhor, né? O melhor seria presencial, mas para não acumular tanto, para quando a gente voltar em aulas presenciais, eu vou combinar com a dona Rosilda para a gente poder utilizar aulas de videochamada para fazer correções de atividade, que seria mais interessante. Mas mesmo assim, nas próximas aulas, a gente vai dar uma olhada nesses exercícios, destacando, mostrando a resolução de algumas questões de cálculo. Então, gente, uma boa tarde para vocês e até a próxima aula.